princípio da anterioridade. É um princípio que cai muito em concurso. Então, qualquer concurso na matéria de direito tributário, ou então aqui tratando de direito previdenciário, ele vai ser cobrado. Eu já fiz, quando eu fazia concurso, certamente fiz muitas provas e dentro da temática de direito tributário, quase todas as provas tinha sempre uma questão sobre o princípio da anterioridade. Então, o princípio da anterioridade da lei tributária, ele também é chamado de anterioridade genérica ou anterioridade ao exercício. Ele vai impor que o tributo não seja cobrado no mesmo exercício financeiro que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Então, e essa previsão aí, ela está no artigo 150, inciso 3b da Constituição Federal. Então, a gente tem o princípio da anterioridade genérica ou anterioridade ao exercício. Para que existe esse princípio? Então, esse princípio ele é um princípio bastante antigo no direito tributário, lógico, e esse princípio ele objetiva, ele busca evitar que o contribuinte seja surpreendido mediante uma nova imposição fiscal, ou não só uma nova imposição fiscal, ou a majoração de tributo que já existe. Então, é uma das mais expressivas garantias que é outorgada ao contribuinte. Então, essa garantia ela é muito importante e a gente viu aí a anterioridade genérica. Vejam, em razão aí da anterioridade genérica, muitas vezes o que é feito? Publica-se a lei que aumenta o imposto às vésperas do novo exercício financeiro. Então, para a gente tratar da anterioridade, logicamente existe esse conceito de exercício financeiro. O exercício financeiro no Brasil, ele coincide com o ano civil. Em outros países isso não acontece. Nos Estados Unidos é um exemplo disso, não há a coincidência do exercício financeiro com o ano civil. Mas aqui no Brasil há. E aí, em razão do princípio da anterioridade, muitas vezes a lei é publicada nos últimos dias de dezembro, para que, de uma certa forma, se atenda à anterioridade, mas também se atenda ao interesse do Estado, que é aumentar o tributo, eventualmente. A jurisprudência, então, ela tem entendido que, publicada a lei que instituiu, aumentou o tributo, ainda que seja no dia 31 de dezembro, a sua eficácia vai ocorrer no dia seguinte, ou seja, em 1º de janeiro. Então, a jurisprudência entende que essa forma de atuação, ainda que existam entendimentos em sentido contrário, mas majoritariamente isso é entendido como possível, resta atendido aí o princípio da anterioridade. Relembrando ainda, existem algumas exceções a esse princípio da anterioridade, a anterioridade aí genérica. Não vou mencionar, logicamente, todas as exceções, mas apenas a título de recordação, imposto de importação, imposto de exportação, o IPI e o IOF, eles não estariam sujeitos ao princípio da anterioridade. Agora, vejam, a gente viu aí a anterioridade genérica. Essa anterioridade genérica do artigo 150, inciso 3b da Constituição, ela não se aplica às contribuições sociais. Então, mais um ponto aí de diferenciação entre os tributos no geral e as contribuições sociais. Então, as contribuições sociais destinadas ao financiamento da Seguridade Social, a elas não se aplica a anterioridade genérica.
elas podem ser cobradas no mesmo exercício financeiro em que foram instituídas ou modificadas. Então, essa é uma grande diferença entre as contribuições e as demais espécies aí. Então, o que acontece? Elas podem ser cobradas no mesmo exercício financeiro, desde que respeitado o decurso de 90 dias após a publicação da lei. Então, a contribuição, foi feita uma contribuição, foi modificada uma contribuição. O que acontece? Essa modificação da contribuição, ou o aumento da contribuição, ou instituição da contribuição, ela só vai, em princípio, se a gente fosse observar a anterioridade genérica, ela teria que ser cobrada somente no exercício financeiro seguinte. Mas, como se trata de uma contribuição social, é possível a cobrança respeitado o decurso de 90 dias após a publicação da lei, conforme aí o artigo 195, parágrafo 6º. Ele diz o seguinte, o artigo 195, parágrafo 6º. As contribuições sociais de que trata esta lei só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificada, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3b. Então, não se aplica a essas contribuições a previsão geral do 150, inciso 3b, e por isso, essa anterioridade aí específica das contribuições, ela é uma anterioridade que é chamada também, ela tem um nome diferente, ela é chamada de anterioridade mitigada ou anterioridade nonagesimal, né? Porque ela não está atrelada ela não está atrelada ao exercício financeiro. Para a gente encerrar, então, agora essa parte aí, vamos dizer assim, essa parte geral sobre o financiamento da Seguridade Social, essas normas que estão ligadas à Constituição, a gente vai falar um pouquinho sobre prescrição e decadência. Só para a gente relembrar, no direito tributário, a decadência é a extinção do direito da fazenda pública, de efetuar o lançamento. Então, quando eu penso decadência, eu penso na extinção do direito de efetuar o lançamento. A prescrição é diferente. A prescrição ela vai corresponder à perda do direito do fisco de ajuizar a ação, aí no caso a ação de execução fiscal. Mas eu disse isso apenas para a gente relembrar esses dois conceitos de decadência e de prescrição em matéria tributária. O que interessa aqui para as contribuições da Seguridade Social é o problema atinente ao prazo, né? Então, no que toca à apuração e constituição dos créditos da Seguridade Social, existia o artigo 45, os incisos 1 e 2 da Lei 8.212, de 91, e esses incisos, eles tinham a previsão de prazo decadencial de 10 anos para apuração, apuração e constituição dos créditos da Seguridade Social. Vejam, então, que esse prazo decadencial de 10 anos diferia do prazo previsto na legislação tributária, porque no CTN o prazo é 5 anos. E aí, a constitucionalidade dessa disposição do artigo 45 da Lei 8.212, ela foi questionada. Então, o que aconteceu? Não só do artigo 45, mas do artigo 46. Então, houve o questionamento da constitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212 de 91. Foi levado isso ao STF. O fundamento foi que, para a fixação de normas gerais de direito tributário, é necessário que haja a elaboração de uma lei complementar. Ou seja,
A Lei 8.212, ela é uma lei ordinária e não uma lei complementar. E como, ao tratar de decadência, essa lei estaria regulando normas gerais de direito tributário, então existe lá um dispositivo na Constituição que diz expressamente que normas gerais de direito tributário necessitam de lei complementar, o que acontece é que esses artigos aí que eu mencionei estariam ferindo a Constituição. Isso levou, então, à edição de uma súmula vinculante. E esse assunto é um assunto bastante importante. Eu, quando fazia concurso para juiz federal, já há um bom tempo atrás, esse tema era um tema em voga, porque a gente ainda não tinha essa súmula vinculante e não se sabia se o prazo, a verdade era essa, não se sabia se o prazo de decadência das contribuições sociais era de 10 anos ou de 5 anos. Então, numa prova, se a gente tivesse uma prova dissertativa, a gente tinha que explicar os posicionamentos. Não dava para simplesmente dizer o prazo é 10 anos ou o prazo é 5 anos. A gente tinha que explicar os posicionamentos. E aí, então, no caso, foi editada a súmula vinculante número 8, dizendo o seguinte: são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212 de 91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Então, essa súmula vinculante ela passou a produzir efeitos a partir de 20 de 6 de 2008. Então, a partir daí, a gente tem o seguinte: com essa decisão do STF, aplica-se o disposto no Código Tributário Nacional para as contribuições sociais. E aí, dessa maneira, os prazos de prescrição e decadência são de 5 anos, na forma dos artigos 73 e 74 do CTN, do Código Tributário Nacional. Ainda, para a gente encerrar aqui esse questionamento a respeito da prescrição e decadência, então acho que ficou bem claro que vai se aplicar, apesar da existência de disposição na Lei 8.212, disposição aí que já foi considerada inconstitucional, então se aplica, no que diz respeito às contribuições, a regra geral do CTN a respeito de prescrição e decadência, e a prescrição e decadência é em 5 anos. Eu tive que fazer essa incursão aqui nesse problema para a gente chegar à conclusão de que a regra geral do CTN vai ser aplicada. E com ela a gente vai ter também a suspensão da contagem do prazo prescricional, então a suspensão do prazo prescricional, ela vai ocorrer normalmente quando acontece a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, se eu tiver a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, isso normalmente vai levar à suspensão da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal. Quando é que isso ocorre? Então, a gente está aqui, mais uma vez, diante de uma situação já prevista genericamente pelo CTN, que vai ser aplicada às contribuições. Então, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário vai ocorrer nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 151 do CTN. Entre elas, aí, são hipóteses taxativas, são as seguintes: moratória, depósito integral do montante do débito, reclamações e recursos nos termos da legislação que regula o processo administrativo tributário, a concessão de liminar e mandado de segurança, a concessão de liminar ou antecipação de tutela em outras ações e o parcelamento. Então, são essas hipóteses aí que vão levar à suspensão da contagem do prazo prescricional. E, por fim, para a gente encerrar aqui essa aula, a interrupção da prescrição. Então, a prescrição ela vai ser interrompida nas seguintes situações: por protesto judicial, ato judicial que constitui devedor em mora, ato inequívoco, mesmo que extrajudicial, que importe o reconhecimento do débito pelo devedor, e pelo despacho que determinar a citação do devedor em execução fiscal. Isso está previsto na Lei Complementar 118 de 2005.